aqui. Amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, meus amados, compartilhando a tela. Glória a Deus. No capítulo, glória a Deus. Capítulo, meus irmãos, de número 1, né? Gênesis 1, para a gente meditar um pouco na Paraxá aqui, na Paraxá Bereshit. Amém. Eu também quero ver se a gente consegue ver um pouquinho aqui no hebraico, alguma coisinha de Gênesis. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 1. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos aqui, meus irmãos. Gênesis 1. Está aqui, meus irmãos, o texto, né? Na Bíblia normal, está aqui também. Amém. Na palavra de Deus normal, está aqui Gênesis, capítulo 1, que diz assim, irmãos: no princípio criou Deus o céu e a terra. Amém? Está aqui também. No hebraico também diz, né? Bereshit bara Elohim hashamai ve'et haaretz. Amém? No princípio, bara quer dizer criou, Elohim, Deus. Os céus está aqui, hashamai, ve et haaretz. Mas, meus amados, a gente vê aqui, vamos examinar um pouquinho esse texto. Essa palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, ela só aparece em toda a Bíblia em 2 versículos. Em Gênesis 1, e também nesse versículo aqui, que nós vamos mostrar para os irmãos. Amém? Essa palavra, ela aparece somente em 2 versículos da Bíblia. Gênesis 1, como nós vimos ali. Amém? E nesse outro que nós vamos mostrar aqui para os irmãos. Glórias a Deus, aleluia, que é João, louvado seja o nome do Eterno, João 1 também, amém? João 1, também aparece a palavra Bereshit, aleluia. São só nesses 2 lugares que aparece na Bíblia, amém? No princípio, criou Elohim, Deus, os céus e a terra. E em João está, no princípio, Bereshit, era o verbo, Hadavar, né? O verbo era Hayá, né? E o verbo estava junto com Deus, e Deus era o verbo. Amém? Louvado seja Deus. Elohim era o verbo. Opa! Olha só, meus irmãos, Elohim era o verbo. Deus era o verbo. E aqui nós vemos, então, na criação, Elohim é o verbo. No princípio criou o verbo, os céus e a terra. E o verbo é Elohim. Amém? Então nós vemos aqui os únicos versículos da Bíblia em que aparece a palavra Bereshit de Gênesis a Apocalipse. Não aparece mais em lugar nenhum na Bíblia, meus irmãos. Se os irmãos quiserem procurar na Bíblia todinha essa palavra hebraica, não vai encontrar. Só encontra no 1º versículo de Gênesis e no 1º versículo do Evangelho segundo Yohanan, João. Amém? Agora aqui, amados, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos no texto, louvado seja Deus, que diz assim, meus irmãos, aleluia. De Gênesis, ele fala assim, Bereshit, no princípio, criou. Antes disso, eu queria falar para os irmãos que a gente vai ver aqui 7 palavras, ó. Bereshit, Bará, Elohim, Hashamai, Ve'et Aretz. Eu falei só 6, mas aparece 7, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Et,
né? Ela, et rachamai, esse et aqui não tem significado, porque os céus é só isso aqui, ó, rachamai. Aparece o et aqui, que é uma palavra, mas ela não tem significado. Olha só, irmão, vamos ver aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só que esse et aqui não tem significado. Amém? Então, veja bem, meus irmãos, vamos aqui. Primeiramente, Deus faz primeira frase da Bíblia, tem 7 palavras. 7 revela o senso de organização do Eterno, amém? Ao criar todas as coisas, amém? Outra coisa que eu queria falar com os irmãos é a letra Bet, que começa a Torá. Você vê que ela tem uma abertura, né, para a esquerda. O hebraico é escrito da direita para a esquerda, e ela tem uma abertura para a esquerda. O que significa a letra Bet ter essa abertura para a esquerda? Ele está dizendo, o que Deus quer dizer aqui, irmãos, é que todo o processo de revelação começa a partir daqui. Tudo que está atrás, porque Deus já existia, Deus é eterno, atrás disso aqui, desse momento da criação, isso não foi revelado ao homem. Amém? Então, o Bet aqui já revela para nós o seguinte, ó, o início da revelação que o homem precisa saber é daqui para lá. É daqui para frente. Para trás, não interessa o homem saber, e nem o homem vai conhecer saber, meus irmãos. Amém? Há especulações, né? Mas exatamente o Eterno está dizendo, a minha revelação para o homem é daqui, do início da Bíblia até o final. Louvado seja Deus. Outra coisa, meus irmãos, é a palavra bará, que é a palavra que quer dizer criou. Essa palavra bará, que quer dizer criou, ela quer dizer criou sem nada existente, pré-existente. Ele criou do nada. Entendeu? Quando se fala assim, criou, alguém pode dizer assim, você criou, você fez, digamos assim, um poema, você fez uma obra, né? Você fez, mas você antes da obra tinha os tijolos para fazer a obra, né? Antes de você fazer um doce, você tinha os ingredientes para fazer o doce. Só que Deus criou tudo do nada. É isso que diz essa palavra bará. Não tinha nada que ele juntou para criar, não. Ele criou. Como é que é o processo de criação? Deus forma a ideia na mente dele, libera a palavra e aquilo acontece. Louvado seja Deus. Então ele cria do nada. Como do nada, Deus pode dar uma bênção para o irmão, dar uma bênção para a irmã. Do nada, Deus pode lhe dar um livramento. Do nada, basta ele mentalizar aquilo, liberar a palavra e aquilo acontece. Louvado seja Deus. Amém? Deus, ele não precisa ter algo pré-existente para criar alguma coisa. O ser humano não. Ele vai criar alguma coisa a partir de algo pré-existente. Amém? Tem que existir alguma coisa antes para o homem criar, né? Mas o Eterno não precisa. O Eterno cria a partir do nada. Aleluia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, e as primeiras obras que Deus faz são os céus e a terra. Amém? É interessante, irmão, que aqui fala os céus. Tanto no pensamento hebraico quanto no pensamento grego, né? Você tem vários céus, enfim, Enoque, no livro de Enoque você vê vários céus. Mas, de qualquer maneira, resumindo, o que é comum entre o pensamento dos céus, tanto no grego quanto no hebraico, é que o céu, morada do Eterno, já existia antes. Esse aí sempre existirá. Que a morada do Eterno é santa e nunca pode ser contaminada. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Ali na sala do trono, amém? Onde está o Eterno, é algo puro, santo, sem contaminação nenhuma.
Então, essa morada do Eterno já existe, é eterna. Amém? Então, o céu onde o Eterno habita, ele é puro e sempre existiu, não foi criado aqui. Amém? O que foi criado aqui? Foi criado o céu estelar, amém? Que é onde tem as estrelas, os cometas, as galáxias, né? Aquelas de galáxia mais longínqua, foi tudo criado nesse dia aqui. Amém? E também o firmamento, que é essa cobertura, essa camada, tipo uma camada de ozônio que tem em volta da Terra. Então, esses céus, que quando você olha para o céu e vê a cor azul, aquela cor azul, né, de acordo com o cientista, é uma camada de ozônio, né, que tem em volta da Terra e que dá aquela cor azul, mas pelo entendimento hebraico, como o trono do Eterno é de safira, também, e safira é uma pedra azul, também eles dizem que pode ser uma imagem, né, um reflexo do trono do Eterno, o azul do céu. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Então, meus irmãos, nós vemos aqui e no grego, esses céus, né, o céu que é camada, que é o trono, que é onde está o Eterno, os gregos chamavam de auronos, né? O céu estelar era o mesorainos e esse céu azul era chamado de eporainos. Mas, de qualquer forma, o céu onde está o Eterno não foi criado aqui e nunca vai passar. Esse é importante. Amém? Quando a Bíblia diz que passará os céus e a terra, está falando que vai passar esse céu estelar, essas galáxias, tudo isso aí vai passar, amém? E esse céu aqui, meus irmãos, que é essa camada de ozônio, essa parte assim, esse firmamento que está sobre nós, que é de cor azul, amém? Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é a palavra bará, que quer dizer criou. É muito interessante que essa palavra bará, ela vem da raiz bar, que quer dizer filho. Amém? Então, o filho é uma criação e barar é criou. Louvado seja Deus. Eu queria, então, chamar a atenção dos irmãos agora, nesse texto, né, que nós vimos aqui que tem 6 palavras. Né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para os irmãos. Amém? Ampliar. Louvado seja Deus. A gente conseguiu ampliar um pouco, mas aí vem essas coisas aqui. Deixa eu ver de novo aqui. Vamos ver se a gente consegue ampliar e ficar sem essas coisas, né, meus irmãos? Aí, só um minutinho. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu botar aqui para frente, que aí vem essas coisas todas, irmão. Aqui a gente está querendo ver Bereshit, aparece propaganda. Tá repreendido todo mal. Amém? Tá aqui, mas tá esse incômodo aqui dessa propaganda que eu sei que é do Instituto Bíblico, mas não vale a pena ter essa propaganda agora. Amém? Glória a Deus. Agora aqui ficou melhor. Então, os irmãos, vejam bem, aqui você tem 7 palavras. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Amém? Tudo aqui tem um significado. Bereshit é no princípio, bara criou, Elohim é o primeiro nome do Eterno, né? É o Deus Criador. Amém? Et, só que et não tem significado. Hashamai, os céus, veet e haaretz, a terra. Amém? E aqui, meus irmãos, é interessante a gente perceber que como eu falei antes para os irmãos, essa palavra aqui não tem significado. Et. Mas por que essa palavra está aqui, meus irmãos? O que é o et? Et é formado por 2 letras. Você pode observar que é formado pela letra Aleph e pela letra Tav. Amém? Pelo Aleph e pelo Tav. Então, o que acontece, meus irmãos? Veja bem. Quem é o Aleph e o Tav? É isso que a gente tem que ver, que ele está aqui, mas não tem tradução para essa palavra. Amém? Aqui você vê, ó, Aleph e Tav. Então, quem é Aleph e Tav, irmão?
Você vai lá em Apocalipse comigo, meus irmãos, vamos aqui em Apocalipse, amém? Vamos aqui no próprio hebraico mesmo, né? Pode ser no hebraico, vamos ver aqui isso aqui, para nós entendermos o mistério da criação, amém? Quem quer entender, né, meus irmãos? Você vai perceber agora, né? Amém? Vamos lá, Apocalipse, glória a Deus. Apocalipse, vamos no capítulo 21 mesmo de Apocalipse, que é o finalzinho, né, irmãos? Pô, ainda está aqui, Apocalipse. Apocalipse 21, louvado seja Deus, no verso 7, amém? No verso 7. Glórias a Deus, amém? Diz assim, e Yeshua está falando aqui, irmãos. Olha aqui que Yeshua está falando, Apocalipse 21, verso 6. E diz, isso depois que passa o céu e a terra, nós estamos na Nova Jerusalém, reino eterno. Olha o que Yeshua diz. E disse-me mais, feito é, ou está cumprido. Você lê na sua Bíblia aí, irmão, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Mas ele diz aqui o Alfa e o Ômega, mas no original está Alfa e Ômega, meus irmãos? Não. No original está assim, Ani, olha bem o que está aqui, meus irmãos. Ani, amém? Eu, Ani quer dizer eu. Sou, o sou não tem palavra. Ra, Aleph, ó, o Aleph e o Tav. Opa! Pastor, o que é isso? Yeshua está dizendo que ele é que é o Aleph e o Tav? Ó, Yeshua está dizendo que ele está dizendo, eu sou o Aleph, aqui, ó, e o Tav. E o que é o Aleph e o Tav? Você viu aqui, ó. São essas duas letrinhas aqui que está no início da criação, mas que não vem tradução na Bíblia para ela. Tá assim, Bereshit, Bará, Elohim, Aleph, Tav, mas isso ninguém escreve. Hashamai, Veed, Aret. E Yeshua está dizendo, eu estava ali criando. Oh, maravilha! Elohim, Aleph, Tav. Ele está dizendo ali, a manifestação do eterno chamada Aleph, Tav, que Yeshua diz que é ele próprio, amém? Em Apocalipse 21, 6, ele diz, ó, na tua Bíblia está Alfa e Ômega, mas não é Alfa e Ômega que está no original, meus irmãos. No original está Aleph e Tav. Exatamente. Por que ele fala isso? Para mostrar que ele está lá no Criador, criando. Aleluia. E Yeshua está lá no Criador, criando. No hebraico, meus irmãos, em todas as Bíblias hebraicas, desde a primeira que Moisés escreveu, recebeu, lá no Monte Sinai, meus irmãos. O primeiro versículo da Bíblia está dizendo, Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamai Ve'et Haaretz. Só que esse Aleph Tav aqui não está traduzido em língua nenhuma. Por quê? Esse Aleph Tav aqui é Yeshua HaMashiach. Aleluia! Ó, que revelação tremenda, meus irmãos. Ele é o Aleph e o Tav, que as pessoas chamam de Alfa e Ômega, chamando para o alfabeto grego. Porque o alfabeto grego, né, irmãos? A primeira letra é alfa e a última é ômega. Só que no alfabeto hebraico, porque é esse que conta, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. E a última letra, deixa eu tirar aqui. E a última letra é o Tav. Amém? Então você tem que Yeshua, ele é o Aleph, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav, a última letra. Então ele é o princípio e o fim. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, Ani, eu sou, Ra, o, Aleph. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, Vet, e, Ra, o, Tav. Depois ele diz, né?
que ele é o princípio, Eus Ha-Arosh, o princípio, e Verassof, o fim. Amém? Então ele está dizendo que ele é quem está na criação, e isso João revelou para nós, irmãos. Olhe bem o que ele diz aqui, João, capítulo 1. Ele diz assim, no princípio, Bereshit, Raiá era o verbo, Radavar, que dá, né, irmão? Radavar. Amém? O verbo. E o verbo, Verradavar, estava, Raiá, ou era, amém? Ó, quem está aqui? Et, Aleph Tav, o verbo era o Aleph Tav. Amém? E o verbo era Deus. Ó, e Elohim, o Elohim que está aqui no início, era o verbo, que é Deus. Deus era o verbo. Amém? Então, meus irmãos, você vê que quem está na criação ali, dos céus, das galáxias, quem criou o sol, né, irmãos? Quem criou todas as coisas, todas as estrelas, foi Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Yeshua HaMashiach, ele não é só o Messias, ele é o Criador. Aleluia! Porque não existem três pessoas, meus irmãos. Isso é uma idolatria. São três manifestações de um único só eterno. Aleluia! Por isso que Yeshua está aqui. Deus criou os céus e a terra. Ó. No princípio criou Deus. Quem é o... Elohim é Deus. Deus criador quem? Aleph Tav. Que ele diz ali em Apocalipse 21, eu sou o Aleph Tav. Ó, eu sou o Aleph Tav. Aqui, ó, que lindo. Hanira Aleph Veratav. Eu sou o Aleph Tav. Que estou na criação, aleluia, e estou também no primeiro versículo de João. Ó o Aleph Tav aqui no primeiro versículo de João, meus irmãos. Amém? Por isso que Yeshua está aqui no primeiro versículo de João. Ele é o verbo. Amém? E o próprio João fala em Apocalipse, capítulo 19. Amém? Nós podemos aqui, irmãos, ver no próprio capítulo 19 de Apocalipse, podemos até ver na Bíblia hebraica também. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Glórias a Deus. Hebraico Pro. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que quem entregou, eu já falei isso para os irmãos, isso em outras parashiot, amém? Quem entregou a Torá para Moisés foi Yeshua, eu já expliquei isso para os irmãos, amém? Como é que Yeshua entrega a Parashá a Torá para Moisés e vai ser contra ela, meu pai? Não tem mudança, meus irmãos. Essa que é a grande verdade, amém? A Torá e as palavras de Yeshua são a mesma intenção de obediência. Glória a Deus, que quem entregou a Torá para Moisés foi Yeshua HaMashiach, meus irmãos. E aqui no Apocalipse 19, Yeshua vai ser chamado de a palavra de Deus. Ó, 19, verso 13. Amém? Quando diz assim, aleluia. Verso 13. Falando de Yeshua, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o seu nome se chama a palavra Davar de Deus, Ha-Elohim. Davar Elohim. A palavra de Deus, o verbo Davar que se fez carne. Aqui João fala, ó, Davar Elohim é Davar, a palavra. Apocalipse 19, 13, Davar é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Amém? Seu nome é a palavra de Deus. Shemô quer dizer nome. Amém? Seu nome se chama Nikerá Devar Ha-Elohim, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, por isso que nós sempre enfatizamos para os irmãos, a gente está aqui, que
É fundamental, meus irmãos, o entendimento da Torá para entender Yeshua HaMashiach, porque o próprio Yeshua HaMashiach falou, meus irmãos amados, você vê, irmão, olha que coisa linda, Yeshua está criando lá no início da Torá, e as pessoas hoje dizem, ó, Yeshua vai para acabar a Torá. É falta de conhecimento da Bíblia ou é má intenção? Amém? Porque, irmãos, ou é falta de conhecimento, porque até a falta de conhecimento já é um erro para quem quer ensinar, né, irmãos? Que a pessoa tem que pesquisar. Mas má fé, meus irmãos, é pior ainda, meus irmãos, diante do Eterno, porque aí entra na mentira. Amém? Já é um pecado mais grave ainda. Então, meus irmãos, Yeshua está lá, ó o Aleph e o Tav aqui, irmão. E ele diz lá em Apocalipse que ele é o Aleph e o Tav. Amém? E também, quando João fala do Aleph da criação, bota aqui o Aleph e o Tav. Essas preciosidades hebraicas, irmãos, você só vai ler na Bíblia hebraica. Amém? Você não consegue discernir isso. Por isso, meus irmãos, que era importante todo mundo que tenta conhecer a Deus, quem ensina, né, irmãos? Que eu estou falando de quem vai ensinar. Tinha que conhecer bem o hebraico para poder ensinar para o povo a verdade. Amém? Não digo nem tão bem assim, mas o mínimo para poder ensinar o povo a verdade. E Yeshua é o Criador, meus irmãos. Aquele que foi para a cruz, aquele que foi pregado na cruz, irmão. Criou o sol, criou as estrelas, criou a lua, criou você, meu irmão, minha irmã, criou a mim e está assistindo esse culto agora. Amém? Louvado seja Deus. Está assistindo o culto, porque esse culto é agradável a ele. Ele vai pensar assim, tem um lugar. Tem outros também, né, irmão? Não vou dizer que é só aqui, mas que está pregando a palavra. Louvado seja Deus. Amém? Porque ele está sendo aqui glorificado. E Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, não é, meus irmãos, qualquer coisa não, meus irmãos. Ele é o Criador dos céus e da terra. Amém? Ele é antes de todas as coisas, irmãos. Por isso que o nome dele é Eterno. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Como diz ali, irmãos, que ele não tenha princípio nem fim no livro de aos Hebreus. Como é que ele que não tem princípio nem fim é uma criatura? Não é. Ele é o próprio Eterno, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Para isso você tem que obedecer, eu também, toda a Torá do Eterno, porque a Torá do Eterno é a Torá de Yeshua, meus irmãos. Aleluia! A gente está começando o estudo da Torá, você não pensa que cada pedacinho dessa Torá aqui, Yeshua tá querendo que a gente aprenda e obedeça, principalmente. Amém? Louvado seja Deus. Então, quem está ali criando tudo é Yeshua. Tanto em João, capítulo 1, verso 1, como em Gênesis, capítulo 1, verso 1, está lá o Aleph e o Tav. Está aqui o Aleph e o Tav na criação. Falou criação, está o Aleph e o Tav. E aqui, irmão, ele diz, em Apocalipse 21, 6, ele diz, olha, o Aleph e o Tav que está lá na criação sou eu. Amém? Eu é que sou, aquele Aleph e Tav que está lá no texto, sou eu que estou criando. Eu que criei o sol, eu que criei a terra, eu que criei o mar, eu que te botei vivo, eu que te dei saúde, eu que estou escrevendo a tua semana, eu que te provo, eu que te curo, eu que faço todas as coisas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que cada um de nós possa observar a palavra do Eterno, meus irmãos, com obediência, com santidade, amém? Sabendo, meus irmãos, que o arrebatamento está próximo e o que vai ser cobrado, meus irmãos, é a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Porque o que Yeshua veio aqui fazer, irmãos, ele estava aqui na terra como homem, mas ele é o Criador de todas as estrelas da terra, de tudo que existe. Amém? Então, meus irmãos, vamos agora orar a Deus e que o Espírito Santo continue falando ao coração. Hoje vocês aprenderam mais um mistério da Torá. Logo na primeira paraxá, no primeiro versículo,
Está lá o Criador, está o Criador em João, primeiro, o Aleph e o Tav, e o Criador fala lá em Apocalipse 21:6, eu é que sou o Aleph e o Tav, amém? Eu é que sou o Aleph e o Tav da criação. Louvado seja Deus. Vamos agora orar a Deus em nome de Yeshua. Amém e amém.